Capítulo 19. A bordo. Éramos 11 passageiros, um homem doido, acompanhado pela mulher, 2 rapazes que iam a passeio, 4 comerciantes e 2 criados. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que, aliás, tinha muito que cuidar de si, porque, além do mais, levava a mulher tísica, em último grau. Lembrando aqui, pessoal, que tísica significa a pessoa que tinha tuberculose na época, tá? Não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto, ou se meu pai o pôs de sobreaviso. Sei que não me tirava os olhos de cima. Chamava-me para toda parte. Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher. A mulher ia quase sempre numa camilha rasa, a tossir muito e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa. Não estava magra, estava transparente. Era impossível que não morresse de uma hora para outra. O capitão fingia não crer na morte próxima. Talvez por enganar-se a si mesmo. Eu não sabia nem pensava nada. Me importava, a mim, o destino de uma mulher tísica no meio do oceano? O mundo para mim era Marcela. Uma noite, logo no fim de uma semana, achei ensejo propício para morrer. Subi cauteloso, mas encontrei o capitão, que, junto à morada, tinha os olhos fitos no horizonte. Algum temporal? Disse eu. Não, respondeu ele, estremecendo. Não, admiro o esplendor da noite. Veja, está celestial. O estilo desmentia da pessoa. Assaz rude e aparentemente alheia a locuções rebuscadas. Fitei-o. Ele pareceu saborear o meu espanto. No fim de alguns segundos, pegou-me na mão e apontou para a lua, perguntando-me por que não fazia uma ode à noite. Respondi-lhe que não era poeta. O capitão rosnou alguma coisa. Deu 2 passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel, muito amarrotado. Depois, à luz de uma lanterna, leu uma ode horaciana sobre a liberdade da vida marítima. Eram versos dele. Que tal? Não me lembro o que lhe disse. Lembra-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos. Logo depois recitou-me 2 sonetos. Ia recitar-me outro, quando vieram chamar da parte da mulher. Lá vou, disse ele, e recitou-me o 3º soneto, com pausa, com amor. Fiquei só, mas a musa do capitão varrera-me do espírito os pensamentos maus. Preferi dormir, que é modo interino de morrer. No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal, que meteu o medo a toda a gente, menos ao doido. Esse entrou a dar pulos, a dizer que a filha o mandava buscar, numa berlinda. A morte de uma filha fora a causa da loucura. Não, nunca me há de esquecer a figura hedionda do pobre homem, no meio do tumulto das gentes e dos uivos do furacão, a cantarolar e a bailar, com os olhos a saltarem-lhe da cara, pálido, cabelo arrepiado e longo. Às vezes parava, erguia ao ar as mãos ossudas, fazia umas cruzes com os dedos, depois um xadrez, depois umas argolas, e ria muito, desesperadamente. A mulher não podia já cuidar dele. Entregue ao terror da morte, rezava por si mesma, a todos os santos do céu. Enfim, a tempestade amainou. Confesso que foi uma diversão excelente a tempestade, do meu coração. Eu, que meditava ir ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo. O capitão perguntou-me se tivera medo, se estivera em risco, se não achara sublime o espetáculo. Tudo isso com um interesse de amigo. Naturalmente, a conversa versou sobre a vida do mar. O capitão perguntou-me se não gostava de idílios, piscatórios. Eu respondi-lhe ingenuamente que não sabia o que era. Vai ver, respondeu, e recitou-me um poemazinho, depois outro, uma egloga, e, enfim, 5 sonetos, com os quais rematou nesse dia a confidência literária. No dia seguinte, antes de me recitar nada, explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçara a profissão marítima, porque a avó queria que ele fosse padre, e com efeito possuía algumas letras latinas. Não chegou a ser padre, mas não deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Para prová-lo, recitou-me logo, de corpo presente, uma centena de versos. Notei um fenômeno. Opa, tudo jóia, Thiago? Estou aqui na leitura. Qualquer coisa que você queira falar, cara, é só deixar aí nos comentários, tá? Eu tô aqui de olho na nossa conversa. Notei um fenômeno, os ademanes que ele usava eram tais que, uma vez, me fizeram rir. Mas o capitão, quando recitava, de tal sorte olhava para dentro de si mesmo,
e não viu nem ouviu nada. Os dias passavam, e as águas e os versos, e com eles ia também passando a vida da mulher. Estava por pouco. Um dia, logo depois do almoço, disse-me o capitão que a enferma talvez não chegasse ao fim da semana. Já, exclamei. Passou muito mal a noite. Fui vê-la. Achei-a, na verdade, quase moribunda, mas falando ainda de descansar em Lisboa alguns dias, antes de ir comigo a Coimbra, porque era seu propósito levar-me à universidade. Deixei-a consternado. Fui achar o marido a olhar para as vagas, e vinham morrer no costado do navio, e tratei de o consolar. Ele agradeceu-me, relatou-me a história dos seus amores, elogiou a fidelidade e a dedicação da mulher, relembrou os versos que lhe fez, e recitou-mos. Neste ponto vieram buscá-lo, da parte dela, corremos ambos. Era uma crise. Esse e o dia seguinte foram cruéis. O terceiro foi o da morte. Eu fugi ao espetáculo. Tinha-lhe repugnância. Meia hora depois, encontrei o capitão, sentado num molho de cabos, com a cabeça nas mãos. Disse-lhe alguma coisa de conforto. Morreu como uma santa, respondeu ele, e, para que essas palavras não pudessem ser levadas à conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça e fitou o horizonte, com um gesto longo e profundo. Vamos, continuou, entreguemo-la à cova que nunca mais se abre. Efetivamente, poucas horas depois, era o cadáver lançado ao mar, com as cerimônias do costume. A tristeza murchara todos os rostos. O do viúvo trazia a expressão de um cabeço rijamente lascado pelo raio. Grande silêncio. A vaga abriu o ventre, acolheu o despojo, fechou-se. Uma leve ruga. E a galera foi andando. Eu deixei-me estar alguns minutos, à popa, com os olhos naquele ponto incerto do mar, em que ficava um de nós. Fui dali ter com o capitão, para distraí-lo. Obrigado, disse-me ele, compreensivo à intenção. Creia que nunca me esquecerei dos seus bons serviços. Deus é que lhes há de pagar. Pobre Leocádia, tu te lembrarás de nós no céu. Enxugou com a manga uma lágrima importuna. Eu busquei um derivativo na poesia, que era a paixão dele. Falei-lhe dos versos que me lera, e ofereci-me para imprimi-los. Os olhos do capitão animaram-se um pouco. Talvez aceite, disse ele, mas não sei. São bem frouxos versos. Jurei-lhe que não. Pedi que os reunisse e nos desse antes do desembarque. Pobre Leocádia, murmurou ele sem responder ao pedido. Um cadáver, o mar, o céu, o navio. No dia seguinte, veio ler-me um epicédio, composto de fresco, em que estavam memoradas as circunstâncias da morte e da sepultura da mulher. Leu-mo com a voz comovida deveras, e a mão trêmula. No fim perguntou-me se os versos eram dignos do tesouro que perdera. São, disse eu. Não haverá estro, ponderou ele, no final de um instante, mas ninguém me negará sentimento, se não é que o próprio sentimento prejudicou a perfeição. Não me parece. Acho os versos perfeitos. Sim, eu creio que... Versos de Marujo. De Marujo, poeta. Ele levantou os ombros, olhou para o papel e tornou a recitar a composição, mas, já então, sem tremuras, acentuando as intenções literárias, dando relevo às imagens e melodia aos versos. No final, confessou-me que era a sua obra mais acabada. Eu disse-lhe que sim. Ele apertou-me muito a mão e predisse-me um grande futuro.